Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar início, na verdade, continuidade aos nossos estudos na gestão de documentos e arquivos. Lembrando que estamos finalizando as duas matérias, tá ok? Vocês vão se ver livres de mim, então, tá certo? Vamos lá. Pessoal, na aula passada a gente começou a falar das fases de organização de arquivos. Foi uma aula curta e nessa aula nós abordamos 3 pontos: levantamento de dados para início da organização dos arquivos, análise desses dados coletados e o planejamento, né? O que se fazer com esses dados coletados na fase de organização. E agora nós vamos partir para a última fase, que é a classificação dos arquivos. Uma vez que eu faço o levantamento dos dados, que eu tenho todos os dados referentes aos meus arquivos, analisei ele, planejei, ou seja, defini o que eu vou fazer e faço então a classificação, ok? Nessa quarta fase, que é a classificação dos arquivos, né, ocorre o que? A definição dos métodos de arquivamento, ou seja, eu vou definir como eu vou arquivar os meus documentos. E aí define qual será a ordenação dos documentos, como é que eu vou ser colocado em ordem. Inclusive nós vamos abordar aqui os tipos, né, de organização, como eu posso colocar em ordem esses documentos, que geralmente eles são ordenados em fundos. E os principais métodos de arquivamento utilizados podem ser apresentados da seguinte forma. Então nós temos dentro das fases de organização esses principais métodos, que é o método alfabético, o método geográfico, o método numérico e o assunto ou ideográficos. O método alfabético, acredito que vocês já consigam entender, né, que é colocar os documentos em ordem alfabética. Esse método é bastante rápido, direto e fácil de utilização. Lembra que eu falei que existem pastas com documentos de vocês arquivados, por exemplo, lá no setor pedagógico? Pois é. Então eu tenho lá uma pasta ou uma gaveta só com o primeiro ADM administração, pronto. E aí eu tenho uma pasta sobre cada um de vocês. Os documentos de identificação, certidão de nascimento, histórico, comprovação de matrícula, blá, 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 blá. Pronto. Esses documentos provavelmente estão guardados em ordem alfabética, certo? Então a pessoa que começa com A, está lá em primeiro, o Adão, o Antônio, a Beatriz, o Cássio, estou falando nomes aleatórios. E aí vai seguindo a ordem alfabética. Isso é um exemplo. Ordem geográfica também é o sistema direto, onde a busca é realizada pelos documentos, procedência ou local, né, que estão organizados em ordens alfabéticas. Então vamos lá. Eu tenho áreas pré-determinadas em que eu tenho a guarda dos meus documentos, e dentro dessas áreas eu uso o alfabeto, como se fosse uma organização mista. Exemplo, a biblioteca. A biblioteca tem uma área de exatas, e lá tem os livros de matemática, então tem um instante só de matemática, física, um instante só de física, química, um instante só de química, certo? E aí eu vou para letras, e aí depois eu vou para a área mais de humanas, então tem história, geografia, então vários livros. Esses livros devem estar guardados em ordem alfabética, certo? Então essas áreas, os livros, a área, né, só da parte de administração, só da parte de informática, é o tipo de organização geográfica. Numérico, acredito também que você já deve entender, esse método deve ser utilizado quando o elemento principal é um número, ou seja, quando o elemento principal para classificar um documento é um número, sendo considerado sistema indireto, pois para localizar um documento faz necessário recorrer a um índice alfabético de assunto, ou que fornecerá um número sobre o qual o documento foi organizado. Professor, o que é isso que ele quis dizer? É o seguinte, ele está falando que esse método, o numérico, ele é um método secundário. Por quê? Porque para chegar no método numérico, eu preciso de um outro tipo de método. E aí ele deu o exemplo aqui do alfabético. Então eu tenho documentos que têm que ser ordenados de forma alfabética ou geográfica, e dentro dessa ordenação, aí eu tenho o numérico. O numérico eu posso usar algumas coisas, alguns índices, né, que vão me identificar através de um número, a ordem de que colocado, o número de protocolo, até a data também, né, porque com número pode ser também exemplificada como um tipo de organização numérica.
E o assunto ou ideográfico, esse método é bastante utilizado, porém, ele não é de fácil aplicação, porque ele depende da interpretação dos documentos sobre análise e, diante disso, requer grande conhecimento das atividades institucionais e da utilização de vocabulários controlados. Podem ser apresentados alfabético ou numericamente. Então, de certo modo, o que ele está dizendo é o seguinte, que esse assunto ideográfico, eu preciso entender do que se trata esse documento para poder classificá-los e guardá-los. Vamos ver aqui como é que eu posso fazer. Pronto. Acredito que todos vocês aí já tenham assistido filmes policiais, certo? Filmes policiais, que tem de investigação, principalmente filme americano, que aí tem o FBI e tal. Pronto. E às vezes, não sei se alguém aqui já assistiu CSI, que é uma série que fez muito sucesso, que trata justamente dessa parte de resolução de crimes. E aí, vira e mexe, eles precisam mexer nos arquivos do FBI para poder ir lá nas provas do crime que aconteceu em 1900 e carne assada, né, e fazer uma nova leitura para poder entender melhor como foi que aconteceu. Bem, essa guarda desses documentos, por exemplo, crimes, eles podem estar de várias formas, né? Crime só sobre latrocínio, para quem não sabe o que é latrocínio, é roubo seguido de morte, filme só de assassinato, filme de assassinato culposo, doloso, documentos só de assassinato culposo, doloso, documentos relacionados a estupros, documentos relacionados à corrupção, pronto. Então eu estou dividindo por assuntos, ok? Beleza. Dentro do número, ou dentro dessa classificação por assunto, eu posso atrelar o numérico. Por exemplo, tem o processo de assassinato número 252, depois tem um 253, depois tem um 254, e aí vai. Então eu estou usando dois métodos de classificação, né, dos arquivos para poder organizar, certo, gente? Então, da fase de organização, quando eu estou falando aqui embaixo, os principais métodos de arquivamento, eu tenho esses quatro: o alfabético, o geográfico, o numérico e o assunto ideográfico. E nada impede que eu use mais de um método, né, simultaneamente. Eu posso usar só o alfabético, por exemplo, eu dei o exemplo de vocês aqui, né, os documentos só dos alunos da sala do primeiro ADM. Provavelmente eles estão guardados só por ordem alfabética. Mas aí eu dei outros exemplos que uso o geográfico, mais o numérico, o assunto, mais o numérico, e assim sucessivamente. O número é bem explicativo, desculpa. Com base no conceito já dá para vocês entenderem, né? Se eu colocar lá o tipo de documento que leva no seu método de classificação a ordem alfabética, é qual? Bom, vai ser o quê? O numérico? Não, vai ser o alfabético, certo? Vamos lá. Já estamos falando das fases de organização. Agora, quanto às técnicas e recursos de armazenamento dos documentos. Pronto, ó, presta atenção. Aqui eu já classifiquei, já fiz a organização do meu arquivo, já classifiquei, já sei como é que eu vou usar. Agora, como é que eu vou armazenar, certo? Qual é a técnica que eu vou usar e qual é o recurso que eu tenho para poder armazenar? A gente viu, eu falei para vocês que existem diversas formas de armazenar, né? Quando fala armazenar, guardar um documento, porque tem documentos de vários tipos. Tem documentos históricos, tem documentos filmográficos, tem documentos de foto, e documentos escritos mesmo, né? Em papel, só em mídia eletrônica e tal. Pronto. E aí eu tenho que ter esses recursos para poder armazenar. E a técnica que eu vou usar? Exemplo aqui, uma técnica. É a indexação, criar índices ou listas, né, de documentos mediante o uso de diversos parâmetros e de campos fixos e configuráveis. Departamento, título, nome, data, número, possibilitando personalizar o sistema de características específicas de cada empresa ou órgão de arquivo. Impressão ou rótulo de caixa de aposta. Pronto, professor, o que é que ele quis dizer aqui? Eu vou estar sempre, gente, dando um exemplo aqui, por exemplo, do IF, que é mais vocês vivenciam e lá a gente encontra de forma mais fácil tudo isso. Mas lá, no setor contábil, por exemplo, essas pastas aqui, principalmente essas pretas que estão vendo aqui do lado direito, existem lá também, né? Eu vou até dar uns exemplos aqui mais à frente também, porque tem uns. E lá tem essas pastas, aí tem lá... vamos supor, documentos fiscais do ano tal, documentos fiscais do ano X. Então, eu estou indexando, tá vendo? Estou indexando por título, nome, data, como já está falando aqui no conceito do que vem a ser indexação como técnica
de armazenamento de documentos e arquivos. Então, é isso. Eu pego um recipiente, ó, qual é o recurso de armazenamento que eu estou usando? No caso aqui, essas caixas pretas. Essas caixas, elas são do material plástico, né? Tipo, esqueci como é que chama o termo, tá? Mas aqui eu tenho uma caixa de papelão, pode ser também. Por que essa outra aqui, a preta, é melhor? Porque ela, por exemplo, já protege mais contra a umidade e tal. E aí eu tenho que levar isso em consideração também, certo? Então, tudo isso tem que levar em consideração. E aí vocês estão vendo essas etiquetas aqui, né? Nessas caixas pretas, ó. Eu estou passando aqui o mouse, pronto. Isso aqui eu estou indexando, eu estou informando, né, alguns campos sobre departamento. Não, isso aqui é departamento jurídico, isso aqui é departamento de pessoas. Ou então, se vocês tiverem um monte de documentos, eu falei, os documentos que vocês usam para estudo são documentos. E se vocês guardam, é um arquivo. Vocês podem ter caixas diferentes. Então, eu tenho aqui só os livros, cadernos e atividades e provas antigas de história. Só os livros, cadernos. Pronto. Sabe o que vocês estão fazendo? Se vocês pegarem uma caixa e colocarem só documentos referente à história, por exemplo, todos os trabalhos que eu fiz de história, todas as provas que eu fiz, todas as atividades, meu caderno, os livros, só nessa caixa. Essa outra aqui, só de matemática, isso vocês estão indexando, certo? Isso é chamado de indexação de documentos, ok? Passando aqui, ó, já continuando falando das técnicas e recursos de armazenamento, o diagrama e layout. Diagramas de layout. Layout, gente, é uma palavra que vai estar sempre presente aí no curso técnico de administração para vocês aqui para frente. Então, entenda. O que é layout? Layout é o desenho físico de um espaço ou o desenho de um espaço, certo? Exemplo. Qual o layout da sala de aula? Bom, ela é retangular, o professor fica ao centro, com um quadro posicionado atrás deles, e aí eu tenho fileiras de cadeira. Pronto, esse é o layout da sala de aula. Qual é o layout da igreja? É um salão retangular com um altar, né, que eu tenho uma mesa lá para o padre e duas fileiras de bancos em que ficam os fiéis. O padre, o pastor e os fiéis. Pronto, esse layout da igreja. Qual o layout do cinema? Eu tenho uma sala quadrada retangular, um salão, ele é inclinado, ele começa alto, ele vai baixando. Eu tenho fileiras de poltronas numeradas e tem um telão na frente. Esse é o layout do cinema, e assim sucessivamente. Qual o layout do quarto de vocês? Bom, ele é um retângulo 3x2, ou um quadrado 3x3. E aí eu tenho o meu guarda-roupa que fica do lado da porta e tenho uma cama que fica ali. Pronto, esse é o layout. O layout é o desenho. Vocês podem abrir, eu acho que, se eu não me engano, é o Word. Ou no PowerPoint também tem um termo lá, layout, que é o que é que... Só que agora você não está falando mais de espaço físico, é de um espaço, né, digital. O layout, por exemplo, no PowerPoint, ele vai mostrar como é que vai ficar o slide de vocês. Então é isso. Então, diagramas de slide, diagramas de layout de estantes e espaços disponíveis para alocação de cada unidade integrante do acervo da sede da empresa. Exemplo, lembra aqui que eu acabei de fazer aqui, né, indexação? Depois que eu peguei e classifiquei, usei o método, né, já classifiquei, usei o método desse daqui, fiz a indexação, agora eu saber como é que eu vou guardar. Vai ser em estante, vai ser... em prateleiras. Olha só, esse aqui da esquerda lembra o que? A biblioteca. Esse aqui da direita lembra o que? Um exemplo, um arquivo mais de escritório. Pronto, dos filmes que eu acabei de falar, né, dos filmes policiais, o layout já é parecido com esse dado aqui, ó, do lado da direita, certo? Vocês podem até ver nos filmes, que aí vocês vão poder identificar isso aí. Entendido? Ou eu posso partir pro método mais, como é que eu vou dizer, digital, ok? Principalmente para eu poder identificar os meus documentos. Então, a definição automática do local de arquivamento de novos documentos, conforme o seu título documental. Então, eu vou identificar onde é que está o meu documento, de acordo com o título, de forma automática, de forma eletrônica. A criação de central de atendimentos, controle de empréstimo de documentos com impressão de protocolos. Olha só, controle de empréstimo de documentos com impressão de protocolo. Onde é que eu consigo isso? Biblioteca. Eu tenho a bibliotecária lá, que ela faz o controle de empréstimo. E o meu protocolo, né, que gera lá uma impressãozinha, um canhotozinho, é o comprovante, certo?
e o histórico de solicitações de devolução. Esse aqui é o print do sistema da biblioteca do IFP. Aí tem uma professora X aqui, e aí está aqui os títulos que estão emprestados para elas. Ó. Então eu tenho um histórico de solicitação que estão emprestados, e até mostra aqui o prazo de observação da devolução, renovação limite, quanto a multa de atraso, se renovou, se não, tem histórico, certo? Isso é presente no site ou no sistema de protocolos da biblioteca do IFP. E a realização de consulta com possibilidade de filtragem também de variados níveis. Isso aqui é outro exemplo que eu tenho de vantagem, né, com a automação do meu controle de arquivos. Isso aqui ó, é o print do sistema lá usado pela biblioteca do IFP, em que eu posso fazer, por exemplo, a consulta de determinado título, né? Se eu passo o trabalho para vocês e digo, ó, o trabalho está lá na biblioteca, o livro para fazer a pesquisa está lá na biblioteca. Aí vocês vão lá, aí eu pergunto lá, eu quero o livro aqui de Teoria Geral da Administração do Hidalberto Chiavenato, que é o mesmo que eu uso para dar aula para vocês. Aí vocês vão lá, eu não estou encontrando, moça. Você vai lá para a biblioteca, cara, ela vai lá, qual é o nome do livro, tal, ela vai procurar. Aí ela vai dizer, ó, não tem aí porque estão todos emprestados, tá? Um tá com fulano de tal, outro tá com fulano de tal, mas um vai ser devolvido amanhã, tá aqui, é para ser devolvido, ok? Isso é um tipo de possibilidade de filtragem, né, de rastreio, de gerenciamento dos documentos que é possibilitado quando eu automatizo, vamos dizer assim, todo esse processo através de um programa de computador. Ok, gente? Bem, era isso que eu tinha que falar para vocês, certo? Bons estudos. Vou logo falar aqui, porque já fica gravado. Vão lá na área da Teoria Geral da Administração, né, da Administração Geral, que tem uma provinha para vocês, para a gente fechar mais uma nota. O que eu for dar de exemplo, ou de conselho, dê uma lida no material referente à teoria burocrática para responder à prova, ok? E responda com calma. Depois, próxima semana, vamos ter outra agora de gestão de arquivos, ok? Beleza, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Tchau!